Deus tem propósito até na inveja. Hoje Deus quer falar com você sobre a inveja. Nós vamos meditar na passagem que fala sobre José e os seus irmãos, onde os irmãos de José tinham muita inveja de José. E Deus usou aquela inveja dos irmãos de José para cumprir o seu propósito, que era algo muito grande, né? O propósito de Deus através da vida de José iria alcançar outras nações, outros povos. Era um propósito de salvação, onde José ali seria, encaminhado até o Egito. Ele seria ali levado para um local estranho, uma terra estranha. José não tinha maturidade suficiente no momento que ele foi levado para aquele local, mas Deus estava no controle de todas as coisas. Deus estava agindo já para que o seu propósito se cumprisse. Deus, ele age nas nossas vidas através das nossas dores, do sofrimento. Quantas das vezes nós passamos por situações constrangedoras, situações difíceis, que nós não entendemos por que nós estamos vivendo aquela situação. Mas Deus, ele tem um propósito na vida daquele que confia na sua palavra, aquele que entrega a sua vida nas mãos do Senhor. José, ele tinha um coração bom. José, ele era inocente, Ele foi ali para uma terra onde tinha cobras, tinha animais ferozes, falando espiritualmente, Porque o Egito é lugar de terra estranha, é lugar onde tem deuses estranhos, é lugar onde tem muita maldade, muita crueldade, muitos corações perversos, muita traição. E ali José habitou naquele ambiente meio constrangedor, um ambiente que trouxe ali para a vida de José momentos que ele não entendia porque que ele estava naquele local. José, ele sofreu com a ausência da sua família, com a ausência dos seus costumes, Que ele teve que conviver com costumes diferentes dos seus. Mas José, ele tinha sua confiança em Deus. Deus estava ali moldando, a vida de José, direcionando José para que ele fosse um grande homem na presença de Deus, para que ele ali mostrasse, através da sua vida, qual Deus que ele servia, que aquele povo estranho conhecesse, o Deus de José, que é o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Aquela nação grande e poderosa não sabia quem era o Deus de José. Até Deus apresentar José no momento que ele chega diante de Faraó com a sua sabedoria, com a sua inteligência que Deus o deu. E ele, José, começa a desenvolver grandes coisas dentro do Egito. José começa a ser usado por Deus e ali também se levanta uma grande perseguição contra a vida de José. Ali levanta calúnias, mentira, invejas, tudo aquilo que José sofreu lá com seus irmãos, agora ele passa a sofrer também no Egito, porque quando você aparece, quando você começa a crescer, cresce também a inveja, Mas a inveja não destrói a vida daqueles que têm a presença do Senhor, porque a inveja, ela vai ser ali a força que você vai ter para cada dia mais ser melhor do que você já é. Você não vai se abater com os invejosos, com os caluniadores. Você vai prosseguir naquilo que Deus mandou você fazer. E é assim que José foi vencendo, ele continuou se esforçando. Quanto mais as pessoas oprimiam, quanto mais as pessoas tentavam ofuscar o seu brilho, mais José continuava ali fazendo a vontade do Pai, se esforçando, fazendo o seu melhor, dando o seu melhor para agradar o Pai, porque embora ele estivesse numa terra estranha, ele sabia quem era o seu dono, ele sabia qual era a sua identidade, para que ele veio, Ele não ia se curvar diante daquilo que era falso, que era mentiroso. Ele via a diferença entre o seu Deus e aqueles deuses falsos. Ele podia, ver a diferença entre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus, que estava acima daquela sabedoria. E eles não compreendiam aquela sabedoria que vinha
de José. Aquela sabedoria de José não era uma sabedoria dada por homens, não era uma sabedoria trazida por estudos, né? José ali então ele foi desenvolvendo coisas que pessoas que talvez tivessem muito estudo, tivessem muito conhecimento, não conseguissem desenvolver, e aquilo foi, né, trazendo também grandes reconhecimento para José, mas também muita fúria, muita inveja, né? Os poderosos, né, se revoltavam contra a vida daquele homem, mas José ele prosseguia porque ele sabia que acima de tudo o que importava era ele cumprir o propósito. Ele não sabia nem qual era o propósito, né? Ele não teve assim de Deus ali todo um esclarecimento qual era o propósito. Ele apenas foi obedecendo ao Pai. Ele apenas foi um filho obediente. A obediência nos leva a lugares altos. É a obediência que nos concede, né, chegar aonde o Pai quer. Muitas das vezes Deus vai nos dar uma direção para nossas vidas, mas não vai explicar todo o processo. José teve que confiar em Deus. José teve que fazer ali o que Deus determinava sem ficar questionando, né? Muitas das vezes ele ficava confuso, ele tinha medo, ele tinha suas inseguranças, mas no fundo, acima de tudo, ele confiava que Deus sabia o que estava fazendo. Deus sabia como agir, né? Porque se José agisse por ele mesmo, ele ia se perder. Ele talvez poderia ter morrido ali naquele Egito, ele poderia ali não ter tido sucesso como ele teve, né? Porque dependia, né? Ele dependia de Deus em todo o tempo, para que ele tivesse sucesso, para que desse certo, né? Porque já ser um estrangeiro, estar numa terra estranha, né? Ser um escravo, né? Já não era uma situação fácil para ele. E ainda assim, liderar, né, um povo estranho que não era da cultura dele, pior ainda, né? E ganhar ainda a confiança, o respeito, só Deus. Só Deus que poderia ter feito isso na vida de José. Mas acima de tudo, Deus, a vida de José tinha um propósito tão grande que não era só Deus alcançar o Egito, era alcançar a família de José também, era resgatar ali a identidade do povo de Deus, né? Era restaurar aquela identidade do povo de Deus, a fé do povo de Deus, a confiança que o Deus que nós servimos é um Deus poderoso. Era também alcançar outras nações, porque outras nações foram abençoadas também quando foram até o Egito comprar alimento ali, né? Porque houve uma grande fome, houve um grande prejuízo, né, para as nações, porque eles não estavam preparados para aquela situação. Mas José, ali no Egito, aquele governo, né, aquele governo fiel, aquele governo que foi direcionado por Deus, ele se preparou. Deus nos prepara para momentos difíceis. Deus está te preparando para enfrentar momentos difíceis, mas com sabedoria, né, com a graça de Deus. Deus vai te direcionar para que você venha não só salvar a sua vida, mas que venha ser salva também a vida da sua família e de outras pessoas, né, que não sabem o que está por vir, né, porque às vezes tem situações que estão por vir, porque Deus já sabe do futuro, Ele está lá, Deus já preparou, né, o nosso futuro, e às vezes nós não entendemos o processo que estamos passando, e Deus tem um propósito em todas as coisas, e ali Deus tinha um propósito de salvar muitas vidas, muitos povos, né, o Deus de Israel, Ele é um Deus que habita também fora de Israel, Ele é um Deus também que ama os outros povos, as outras nações que não conhecem o seu nome. E através da nossa vida, através do agir de Deus na nossa vida, outras nações são abençoadas, outras nações são impactadas pelo poder de Deus, elas são alcançadas pela misericórdia de Deus e assim elas passam a conhecer o Deus verdadeiro, né? O Deus que provê, o Deus que se preocupa com o nosso futuro, o Deus que sabe que vai vir uma fome, uma seca sobre a terra e o Deus que nos prepara para que nós venhamos passar por esses momentos sem dores, né? Sem grandes dificuldades, que nós possamos viver, né, ali naquele momento difícil, mas sendo protegido, sendo abençoado, né, porque no momento de escassez, onde muitos povos vão estar em escassez, o povo de Deus vai ter suprimento material, vai ter suprimento espiritual para dar também para aqueles que não têm, né, para aqueles que buscam, né, para aqueles que se achegam até nós, e isso é grandioso, mostra o amor de Deus, o perdão de Deus para nossas vidas. Deus nos ensina, através da sua palavra, a perdoar, a amar, né? A cuidar
do órfão, da viúva, né, dos necessitados, daqueles que não conhecem ao Senhor. E através da nossa ação, da nossa atitude, essas pessoas venham conhecer o verdadeiro Deus e possam servir o nosso Deus de todo o coração. Entender que esse Deus, Ele usa quem Ele quer, Ele trabalha da forma que Ele quer. Às vezes é doloroso, às vezes é sofrida a caminhada, né? Tem espinho, tem lutas, tem muitas dores, mas nós que confiamos no Senhor somos como um monte de Sião que não se abala, mas permanecem para sempre. Nós que estamos firmados na rocha, nós temos a certeza que o nosso Deus é o Deus que nos garante a vitória, é o Deus que contribui para o nosso bem, que todas as coisas, né, que nos acontecem contribuem para o nosso bem. Nós sabemos que toda maldição Deus transforma em bênção. Deus usa o mal para o nosso bem, Ele transforma o mal em bênção, né? Então não há nada que nos atinja, nós que somos guardados e remidos pelo sangue de Jesus. Em tudo nós temos que dar graça, até nas coisas ruins, porque nós sabemos que Deus transforma as coisas ruins em coisas boas. Nosso Deus é um Deus poderoso, o nosso Deus é um Deus provedor. Não há nada que nos atinja quando nós estamos firmes na promessa do Senhor. Até quando nós partimos dessa terra para a glória, nós sabemos que nós somos mais do que vencedores, porque nós temos um lugar certo para o nosso descanso, né? Servir a Deus é algo maravilhoso, porque Deus, Ele cuida da nossa vida, da nossa história do início ao fim. Amém? E às vezes nós não entendemos o propósito de Deus, que é grandioso na nossa vida, que vai atingir não só a nós, mas a várias pessoas ao nosso redor. Por isso nós devemos sempre entregar nossa vida no Senhor e confiar nele, porque Ele sabe o que é melhor para nossas vidas. Ele sabe o que Ele está fazendo. Deus tem um propósito maior na sua dor, no seu sofrimento. E Ele vai te dar a vitória. E a vitória vai ser tão grande que você vai abençoar outras vidas. Essa vitória não é só para você, mas a vitória é para muitas pessoas, porque Deus, Ele veio para salvar muitas vidas, muitas almas que estavam perdidas, vidas que estavam no Egito, vidas que estavam na Etiópia, vidas que estão na França, nos Estados Unidos, vidas que estão nos 4 cantos dessa terra. Deus tem o desejo de salvá-los. Deus se preocupa com elas também. Deus se preocupa com aqueles que estão lá no mundo das drogas. Deus se preocupa com aqueles que estão lá bebendo. Deus se preocupa com todos. Embora eles não confessem o Senhor Jesus como seu Salvador, eu creio que Deus tem um plano de salvação para todas as vidas. Deus tem um plano de salvação para a sua família. Deus tem um plano de salvação para os seus vizinhos. Deus tem um plano de salvação para toda a humanidade. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus nesse dia. Receba essa palavra de vitória nesse dia. Amém?